Oh, glória! Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus filhos. Que maravilhoso, que alegria que eu tenho de poder estar aqui mais uma vez no 25º capítulo do livro de Provérbios, nessa série extraordinária de 31 dias, 31 provérbios. Gente, olha, tem sido gratificante, de verdade, tem sido emocionante. São 25 dias que nós não falhamos um dia sequer de estarmos aqui juntos com vocês, falando, meditando, fazendo esse momento de devocional para aprender da sabedoria de Salomão, da sabedoria que Deus deu a Salomão e a tantos outros homens aqui nesse livro maravilhoso. Então eu quero te encorajar nessa hora que você está assistindo esse vídeo a já dar o like para que o YouTube possa entender, para que as redes sociais possam entender de que esse vídeo faz sentido para você, que ele é relevante. Da mesma forma também eu sugiro que você siga o canal, porque nós viemos para abençoar a sua vida, para derramar sobre a sua casa, a sua família, palavras de bênção, palavras de vitória e palavras extraídas do livro sagrado da vida. E também se inscreva no canal para você receber esses vídeos e acione o sininho para que as notificações cheguem até você. Se esses vídeos, se esses ensinamentos fazem sentido para você, eu te peço, dá o like, se inscreva e acione o sininho. E por último, como eu sempre peço, de verdade, compartilhe esse vídeo com algumas pessoas. Pense em alguém que precise ouvir uma palavra de sabedoria no dia de hoje e que você pode abençoar. Envie esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que nós vamos extrair direcionamento da parte de Deus desse capítulo aqui hoje. Vamos lá, capítulo 25 do livro de Provérbios, é um capítulo extraordinário, lógico que alguns de vocês já sabem, outros não, mas o livro de Provérbios aqui na Palavra de Deus na Bíblia, ele não foi escrito totalmente por Salomão. Alguns outros sábios também contribuíram na escritura desse livro, inspirados pelo Espírito de Deus, inspirados por Deus, para poderem estar trazendo esses ensinamentos, para poderem estar trazendo também sabedoria para a nossa vida. Então, esse capítulo especificamente, a Bíblia diz que alguns servos de Ezequias, do rei Ezequias, rei de Judá, foram quem transcreveram esses provérbios de Salomão, tá bom? Então eles foram transcritos e de verdade que quando eu estava meditando e me preparando para vir aqui falar com vocês, eu fui profundamente tocado por esses ensinamentos, porque ele meio que condensa muita coisa que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aprendizados sobre comportamento, sobre entendimento, sobre todas as coisas que a gente precisa. Sem sombra de dúvida, cada um de nós precisamos aprender com essas sabedorias para termos uma vida plena, uma vida de sabedoria, uma vida de bênção, de vitória. Tá bom? Então eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia. Eu quero aqui também aproveitar e tirar aqui alguns segundos para agradecer profundamente a todos vocês, profundamente do fundo do meu coração, todos vocês que já deram um like aí agora nesse vídeo, todos vocês que estão acompanhando essa série. Eu sei de alguns de vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês e cada um de vocês que estão comentando, que estão interagindo, que estão falando e que estão compartilhando, eu tenho certeza que essas sementes que você tem lançado voltarão para você como grandes frutos e grandes colheitas na sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente vocês, amo vocês de verdade. A gente está aqui todos os dias falando sobre a palavra de Deus para um transbordo sobre a sua vida, que de fato o nosso desejo é que a sabedoria de Salomão leve você para que você possa viver o melhor ano da sua vida, os melhores dias da sua vida. 31 dias, 31 provérbios para o resto da sua vida. É isso que eu tenho dito constantemente aqui. Então que Deus abençoe, gratidão de verdade, de coração a todos vocês. Capítulo 25, vamos à palavra de Deus, porque nós temos muita coisa para trabalhar aqui hoje e eu quero tentar ser breve. Eu tenho tentado manter esses vídeos dentro do mesmo padrão, para que não se torne enfático, mas ao mesmo tempo com conteúdo. Aqui a gente veio para entregar tudo. Então vamos lá, vamos para cima. Capítulo 25 do livro de Provérbios, versículos 11, 12 e 13 serão os primeiros versículos da sessão que eu separei aqui para nós juntos tirarmos ensinamentos, mas veja bem, leia todo o capítulo, leia do versículo 1
até o último versículo, que é o versículo 28. São 28 versículos de muito ensinamento, de muita profundidade. Nós não teríamos como ficar aqui extraindo tudo de cada versículo. Em algum outro momento nós podemos fazer talvez uma repetição do livro de Provérbios, fazendo versículo por versículo. Seria muito interessante. Vamos lá, versículo 11, 12 e 13. Vamos junto? No versículo 11, primeiramente, diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uau, come on. Bom ou não? Meu Deus. A palavra boa dita no seu tempo certo, ela é preciosa e tem o seu efeito saciado. Veja que para que você tenha o efeito necessário, saciado, o objetivo cumprido de uma boa palavra, ela precisa ser dita no seu tempo. E eu explico mais. Porque quando vem palavras certas, aquela palavra assim, assertiva, aquela palavra que já precisa ser dita, mas ela é dita na hora errada, ela perde todo o seu efeito, ela não satisfaz, ela fica perdida, ela não tem o mesmo efeito. Então a Bíblia está dizendo que maçãs de ouro em bandejas de prata são as palavras ditas no seu tempo. É importante nós aprendermos isso, mas a palavra boa dita na hora errada ou a palavra ruim dita na hora certa, nenhuma delas tem efeito. O efeito valoroso, o valor de maçãs de ouro em bandejas de pratas, ou seja, de algo que sacia, fala de alimento e fala de valor, fala de ouro e fala de prata, fala de preciosidade. Fala o quão precioso é as palavras ditas no tempo certo, as palavras certas no tempo certo. Tá bom? Então esse é o primeiro aprendizado. O versículo 12, ele vai dizer assim, ó: como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio e a um ouvinte atento. Ah, meu Deus. Aqui, depois de 25 capítulos, depois de tanto ensinamento, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando desde o início já está perito em entender que o amor que você precisa ter pela disciplina, pelo disciplinamento, pelo ensino, pelo conhecimento, ele é fundamental. E olha como que os sábios vão transcrever aqui nesses provérbios o que Salomão vem os ensinando através da sabedoria divina. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Gente, pelo amor de Deus, você precisa entender que a repreensão dada por um sábio, ela é um presente valioso. Uma pessoa sábia, uma pessoa experimentada, uma pessoa que tem o conhecimento, que tem a sabedoria, se ela chegar até você e te trouxer uma repreensão, isso tem um valor absurdo. Isso tem um valor de ouro, isso tem valor de joias. E você precisa amar isso e aceitar e receber isso. Eu conversava com alguém essa semana e eu dizia assim, sabe? Quando nós entendemos de uma vez por todas que nós mesmos só chegamos de verdade para surtir efeito na vida de alguma pessoa quando nós chamamos a atenção dela, é quando nós fazemos isso com as pessoas que nós amamos. Porque normalmente nós só chamamos a atenção de quem nós realmente nos preocupamos, nós amamos. Porque quando você não se preocupa, quando não é uma pessoa do seu cotidiano, quando não é um amigo, um irmão, um parente, uma pessoa próxima, uma pessoa que você tem alguma afinidade, você não sai da sua... Gente, olha, eu vivi uma cena hoje, eu fiquei chocado, eu até me emociono, porque eu estava no trânsito indo para uma reunião que nós tínhamos, e eu olhei no meu retrovisor, e isso me chocou muito. E eu olhei no meu retrovisor e uma mulher sozinha, uma jovem, ela vinha no carro meio que desnorteada e eu conseguia ver muito claro no retrovisor do carro a feição dela e eu via que ela não estava bem. E ela vinha atrás e ela passou de uma faixa para outra, de repente voltou para outra faixa, presta atenção. Quando ela parou o carro atrás do meu carro no sinal, um rapaz que estava no carro de trás dela,
saiu de dentro do carro, ele veio até o vidro, aparou no vidro dela e eu comecei a olhar aquela cena no meu retrovisor e esse homem começou a gritar muito com essa mulher. Mas ele gritava muito e ele berrava e ele xingava. Eu não sei qual foi a cena que aconteceu lá atrás que fez com que ele fizesse isso. Mas essa moça, ela parou, ela ficou estática. E ela ficou com o vidro fechado, olhando para ele, gritando aos berros. Automaticamente eu já abri a porta do carro e já fiquei ali esperando para ver até onde isso ia. O carro que estava na minha frente, um rapaz também abriu a porta do carro, o carro do meu lado. As pessoas começaram a se preparar para não se intrometer. Lembra que nós lemos em Provérbios, você não se mete naquilo que você não deve se meter. Mas quando eu olhei naquele momento ali, eu falei assim, se esse homem, né, um homem grande, avançasse nessa moça, nós teríamos que fazer alguma coisa. E as pessoas todas ficaram ali em alerta, aguardando para ver até onde ele ia. Eu acho que ele se tocou em algum momento, assim, já depois de muito grito, de muito afã, de muito desespero, e ele voltou para o carro, ele deu um soco no carro dela e voltou para o carro. Obviamente uma briga de trânsito, um momento de desespero ali. E por que isso me chocou muito? Porque quando nós estudamos a sabedoria de Deus e nós olhamos, nós entendemos que a nossa real identidade em Deus, ela não permite que nós sejamos descontrolados dessa forma. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, ela não permite que nós cheguemos a esse nível. Essa circunstância hoje me mexeu tanto comigo, porque eu fiquei olhando quando o sinal abriu, ela cruzou 3 faixas, passou na frente de vários carros e ela virou para a direita para onde ela pudesse parar o carro. E eu olhei no meu retrovisor, assim, quando eu vi ela estava entrando no primeiro estacionamento para parar o carro porque ela tremia, ela chorava, ela ficou desesperada. Imagine o pavor dessa moça no trânsito, um homem grande, muito grande, gritando com ela. Imagine a situação, imagine a cena. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos ser sábios. Nós temos necessidade de acessar essa sabedoria. Como ser humano, como nação, como pessoas, nós precisamos entender porque isso são passos que nos levam de volta à nossa real identidade em Deus. Qual é essa real identidade que tanta gente fala? É a tua intimidade com o teu Criador. É a tua intimidade com Deus. É você voltar à sua identidade de filho de Deus. Sabe? Como podemos um atacar o outro? É quando nós somos insensatos, como nós somos insanos. Então, o conselho de Salomão aqui é que você tenha a sabedoria como algo muito precioso na sua vida. Que você tenha a sabedoria como pendentes de ouro. Que você tenha como joia a repreensão dos sábios, ou quisera eu, na minha vida antiga, eu tivesse sábios que pudessem me guiar, e detalhes, eu tivesse dado ouvido a algumas sabedorias que eu tive acesso. Eu sei que muitos de vocês estão meditando agora nesse momento, até refletindo sobre momentos em que você descontrolou, perdeu o controle. Tudo isso passa a ter controle, você passa a dominar tudo isso a partir da sabedoria. Em nome de Jesus, eu gostaria que você meditasse sobre isso, que você fosse o protagonista dos melhores dias da sua vida, através de acessar a sabedoria de Deus. A repreensão dada por um sábio é um presente valioso para um ouvinte atento. Esteja atento, seja um ouvinte atento. Quando nós nos tornamos ouvintes atentos, somos presenteados. Quando nós somos chamados para alinhamento, nós entendemos que feedback é um presente. Alinhamento é um presente. Versículo 13 dessa primeira sessão. Como o frescor de neve. No tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Integridade, fidelidade, honestidade, transparência são características de um bom mensageiro. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Quando você estiver com pessoas que sentam com você
e que a mensagem que elas trazem para você é uma mensagem destrutiva sobre qualquer outra pessoa que seja, essa mesma pessoa faz isso a seu respeito com outros. Será que não é possível que você não vai, através da sabedoria, entender isso de uma vez por todas? O mexeriqueiro, aquele que entrega mensagem distorcida, que não tem fidelidade naquilo que fala, essas pessoas, elas não podem fazer parte da sua vida. Se você quer viver o melhor ano da sua vida, você precisa eliminar essas pessoas do seu ambiente. E se afastar. Porque ou você leva para elas esses ensinamentos e leva essa pessoa a uma transformação de vida, ou você se afasta. Lembra sempre, o ambiente ele é muito forte e ele sempre vence. Ele sempre vence. Então, se for necessário você sair do ambiente para que você mude a rota da sua vida, custe o que custar, como a Bíblia diz, compre com todo o valor que você imaginar, todo o dinheiro que você tiver. Invista na sabedoria de Deus, que você vai se dar bem. Ah, mas você está dizendo que eu preciso me afastar, que eu preciso me afastar de pessoas, mas como que nós podemos? Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que Deus quis realizar algo extraordinário, ele mudou a geografia dos grandes homens de Deus. Yes! Ele mudou a geografia. A partir do momento que ele mudou a geografia, aí começaram as transformações. Abraão era um cara de família rica, maravilhoso. Lindo, o papaizão dele era top. Não teve como para que Deus realizasse o que realizou na vida dele. Ele teve que fazer o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pergunte a Deus qual é o lugar que ele te quer. Tenha coragem, seja intrépido e faça essa pergunta a Deus. E quando ele te responder, porque ele vai te responder, caminhe em direção a esse propósito. Caminhe em direção a isso. Dê um basta, chega de ficar vivendo da mesma forma, querendo resultados diferentes, vindo do mesmo lugar, buscando resultados diferentes. Não tem como. I'm so sorry. Não tem como. Como frescor de neve, olha isso. No tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para o seu enviador, para aquele que o enviou. Veja que é refrigério na alma de cada um de nós que ensinamos, que admoestamos, que formamos pessoas e formamos líderes. O nosso prazer, o nosso desejo é de formar líderes de líderes, como nós estamos fazendo aqui. Esse é o nosso propósito, formar líderes de líderes. Formar pessoas capacitadas para viver uma liderança extraordinária e mudar vidas, mudar lideranças, mudar ambientes. É isso. Eu sinto muito forte no meu coração, no próximo mês nós estarmos falando sobre liderança. Eu sinto muito forte isso. Nós precisamos entrar nesse novo mês, nessa segunda etapa já do ano, nesse segundo momento, não sei quando você vai estar ouvindo esse vídeo, mas nessa segunda etapa pós-Provérbios nós precisamos entender sobre liderança. Nós vamos entrar nisso nesse próximo mês, nessas próximas séries, quando acabarmos essa série de 31 dias, vamos entrar sobre isso. Sabe? Você se forma através de uma sabedoria espiritual, de uma sabedoria natural e de uma sabedoria divina. Meu Deus. Uau. É um refrigério para a alma. É um regozijo para a alma. São os mensageiros fiéis. É um regozijo ter pessoas fiéis que carregam a mesma mensagem que você entrega com excelência. Que não deturpam a sua mensagem, que não deturpam a mensagem de Deus, que não deturpam a mensagem de Jesus Cristo. Muito importante isso. Partindo para a segunda etapa. Uau, tá muito forte hoje. Muito forte, muito forte. Meu Deus, que maravilha. Partindo aqui para a segunda etapa do nosso capítulo, eu queria falar com você a partir do versículo 18 ao versículo 20. Eu quero ler com você toda essa sessão. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falsos testemunhos contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal. Come on! Em tempo de angústia. Vou ler de novo o versículo 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Sabe como é? Meu Deus!
Como quem é... Como quem se diz... Meu Deus, tá muito forte aqui hoje. Como quem se despe num dia de frio, como alguém que tira a roupa, né? Como alguém que fica despido. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Olha só, o falso testemunho, ele é abominável e devastador. Pessoas que são capazes de difamar outras pessoas, de falar mal de outras pessoas, de trazer mensagens deturpadas e destruídas sobre outras pessoas, sem sequer se preocupar com o dano que pode estar causando à moral, à pessoa, que pode ser um momento. Sabe, essas pessoas são como martelo, espada e flecha aguda. É o que leva falso testemunho contra o seu próximo. Meu Deus, você precisa entender isso. Entender a abominação, a devastação que é pessoas que são capazes de levar falso testemunho sobre o outro. Sabe, essas pessoas... Por que isso tá forte hoje assim? Essas pessoas que fazem isso na tua mesa, que sentam na tua mesa para falar de outros, elas sentam em qualquer mesa para falar de outras pessoas. Todos os lugares que ela vai, pode ter certeza, ela não tem pudor, ela não tem controle, ela não tem domínio próprio. E essas pessoas, elas ainda costumam usar... Meu Deus. Elas costumam dizer assim, eu não falo isso com ninguém, só aqui. Pelo amor de Deus, olhe profundamente para o caráter e o fruto dessas pessoas. Existem sim líderes que caminham um com o outro e que compartilham desafios para resoluções. A intenção sempre é salvar, restaurar, transformar. Nunca é quando a intenção é difamar, tá aqui. É como espada, como martelo e como flecha aguda. Martelo que destrói, espada que mata e flecha que fere, que atravessa. Uau! É muito ruim quando você dá lugar a essas pessoas. É muito ruim quando você se torna conivente. Você sabe que quando você se permite viver nesse ambiente, você está sendo conivente com essas pessoas. Em nome de Jesus, muda isso na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que isso vai mudar na sua vida. Essa sabedoria hoje entra na tua casa e isso não vai mais assolar o ambiente em que você vive. Não vai mais assolar o ambiente em que você vive. Essas pessoas vão se afastar de você em nome de Jesus. Confiar em pessoas desleais e se tornar inválido e defeituoso. Sabe, é difamar o justo, como dente quebrado e pé sem firmeza. Dente quebrado fala de ser feio, fala de ser deformado, fala de desafio de alimentar, fala de desafios de poder falar. As palavras saem mal faladas porque não tem a estrutura necessária, sabe? Olha isso. Dente quebrado e pé sem firmeza são como esse rapaz do trânsito hoje. São pessoas descontroladas, sem nenhum domínio próprio, totalmente dessoladas. Meu Deus. Assim é a confiança numa pessoa desleal. Ela é como um dente quebrado e pés sem firmeza. Ela não tem firmeza, ela não tem pé. No tempo da angústia, quando nós passamos momentos de angústia, momentos de desafio, veja, é muito importante você estar atento em quem se aproxima de você nos momentos de desafio. Porque eles podem te dar destino. E o destino pode ser um destino benéfico, como pode ser um destino maligno. Pega isso em nome de Jesus. Como quem se despe num dia frio. É como vinagre, e como vinagre sobre as feridas, assim é o que entoa canções. Cantarolar para quem está aflito é só para piorar
e pôr em dor no momento em que as pessoas estão vivendo um momento de desafio. Não ajuda em nada. Yeah. Cantarolar para as pessoas no momento em que elas estão, entoar canções para quem está aflito. Ajude, abençoe. É isso. Eu tinha mais, mas eu queria encerrar aqui com essa palavra para que você seja abençoado, sua casa seja abençoada. Leia o restante do capítulo. Tem muitos ensinamentos do 18 ao 20, eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com várias pessoas. Tire um tempo, leia o restante desse capítulo, ore e adore. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até o versículo 26, até o capítulo 26.